Muito boa noite. Estamos iniciando a reunião da quinta online da Lion Church Online. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto incrível, como que algumas tristezas, angústias, sofrimentos, na verdade, são coisas produzidas por Deus, permitidas e produzidas por Deus para gerar coisas novas, como que também essas coisas que se movem dentro de nós e até algumas guerras, batalhas, dificuldades, por que eu estou enfrentando tal enfermidade, por que isso aconteceu comigo, como que essas coisas que acontecem conosco, elas fazem parte de um plano para anunciar e construir algo grandioso no teu futuro. E como também Deus te revela o teu futuro. Como que Deus te revela o teu futuro? Como que Deus te mostra? Hoje você vai saber como que Deus te mostra o teu futuro, como que ele te revela o teu futuro e como que você faz para saber o que Deus tem para você no seu futuro. Então, estamos aqui hoje, 21 de dezembro, quinta-feira, estamos começando essa reunião. Fica comigo até o final, porque a gente vai falar desses assuntos e uma mensagem muito importante dentro desse tema ao teu coração. Então é isso, estamos começando essa reunião, dia 21 de dezembro. E olha, está chegando o Natal, você tenha já, quero desejar já para você um excelente Natal. Já aproveite para compartilhar o vídeo, mande para alguém. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Então, se você está recebendo algo, seja doador, já compartilhe com alguém que você ama esse vídeo, faça isso agora, faça isso no seu celular. Se está assistindo na televisão, pegue o seu celular, entre no link desse culto e dessa reunião, já mande para alguém. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de nos seguir no canal e de ativar o sininho, tá bom? Isso me ajuda muito, ajuda para que a mensagem também chegue cada vez mais distante. Vamos começar então dentro desse tema que eu falei com você agora. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quando o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: "E para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me colocado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás." Esse espinho, muitas pessoas dizem que era uma personalidade difícil que ele tinha, outras pessoas dizem que era um tipo de enfermidade, não se sabe ao certo, mas era algo que vinha de Deus, com a permissão de Deus, para trabalhar o caráter de Paulo. E ele fala para me esbofetear a fim de que não me exalte. Ele entendeu que ele vivia coisas tão grandes em Deus que isso veio para que ele não se exaltasse. E como todos nós, Paulo queria se livrar dessa tristeza, ele queria se livrar dessa dor. Então ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi a Deus que o afastasse de mim. Então Deus me disse: minha graça te basta. O que significa aqui a minha graça te basta? A graça que é o meu perdão, meu favor imerecido e minha força para você nas suas batalhas é suficiente para que você vença ou lide com essa situação. Aqui nós já entendemos que tem coisas que Deus vai te livrar e tem outras que ele também vai livrar, mas ele vai livrar te dando graça e não tirando isto da sua vida. Eu, por exemplo, trato uma situação no meu ombro que não se curou, mas que Deus me dá graça para lidar com isso. Então, na verdade, eu não vivi o livramento da situação, mas eu tenho graça de Deus para enfrentar esse espinho na carne. Ele continua dizendo, porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é nos momentos de tristeza, de angústia, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. De boa vontade, pois, me gloriarei, me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidade. Quem tem prazer em passar necessidade? Quem tem prazer em ser injuriado pelo outro? Quem tem prazer, olha, de ser perseguido? Nas tristezas, angústias por amor de Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele entendeu o finalzinho do versículo 10. Porque quando sou fraco, é que sou forte, porque ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero começar falando hoje com você que existem algumas situações que ou Deus te livra, sempre Deus vai livrar, ou tirando algumas coisas que nós vivemos, ou ele vai te livrar te dando uma estrutura para enfrentar isso. Seja com pessoas, seja um remédio, seja um ambiente. Então, ou Deus te dá graça para lidar com isso, ou Deus vai te livrar disso. Porém, todas essas situações que nós enfrentamos, elas têm um propósito específico, que é nos fortalecer. Então, às vezes você pergunta por que dessa angústia? Paulo fala: eu tenho prazer nas angústias, nas tristezas. Por que eu estou passando por essa necessidade? É porque existem angústias e tristezas que elas não são geradas de maneira maligna, mas existem angústias, por exemplo, Jesus no Getsemane, ele falou: minha alma está profundamente triste até a morte. Não foi o diabo que provocou essa tristeza, não era pecado, não era doença ou depressão, era algo produzido por Deus. E é isso que eu quero falar hoje. Existem dores que são pedagógicas na tua vida. Existem alguns sofrimentos que eles vêm da parte de Deus para te desenvolver, para trabalhar teu caráter, para trabalhar tua vida, para fazer romper a tua essência de quem você realmente é. Então, algumas angústias, como Paulo fala, tristezas, elas não vieram de maneira maligna contra nós, mas elas são uma permissão de Deus dentro de você. Agora, quando você está enfrentando essas angústias, sofrimentos ou situações difíceis, fui diagnosticado agora com uma doença, perdi meu emprego. Por que que essas coisas acontecem? Essas coisas que vêm de Deus, com a permissão de Deus, elas anunciam que algo grande vai ser gerado na sua vida. Vamos pensar em Jesus no Getsemane. Ele falou: estou tão triste que eu estou suando sangue de dor. Mas aquilo iria gerar a ressurreição, a morte na cruz, a nossa salvação. Vamos pensar Paulo, que fala: eu estou em angústia, em tristeza, em aflição, é porque iria gerar tantas cartas do Novo Testamento, de uma mensagem que iria chegar até nós para nos salvar. Paulo foi o apóstolo que nos ensinou sobre a graça. Não foram os 12 discípulos que entenderam sobre a graça. Quem entendeu o evangelho da graça, a graça verdadeira, foi Paulo. Então, essas angústias, elas não são pecado. Essas situações difíceis que você está enfrentando, não é uma coisa maligna, não é alguém que está fazendo um mal contra você, mas é uma permissão de Deus. E muitas vezes nós queremos nos livrar de coisas que foram permitidas, estão sendo geradas por Deus com um propósito de revelar uma glória futura, uma ressurreição, um novo tempo. Não busque uma libertação daquilo que Deus está colocando, porque aquele espinho fala que era um mensageiro de Satanás, mas não fala que foi o diabo que colocou, porque na vida de Paulo só acontecia aquilo que Deus permitia. Então, às vezes, a gente quer se libertar, como Paulo, 3 vezes orei para Deus tirar isso de mim. E às vezes eu quero que Deus tire o que o próprio Espírito permitiu com o intuito de gerar algo. Mas como assim? Uma dor vai gerar algo? É mais ou menos como a dor de parto. Quando você, a mãe, se você já foi mãe ou se você já viu um parto, aquela mulher tem dores, 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 sofrimento, sua barriga é cortada, ou no parto natural, aquela dor, aquela expansão do seu ventre, mas para que algo maravilhoso seja gerado. Quando a fornalha aquece, essas angústias, as situações externas, de repente vem uma notícia, você se abala, isso anuncia que algo vai acontecer. Que Deus tem uma ressurreição, que existe uma glória a ser revelada nessa situação. Agora, como que nós lidamos com isso?
você pode lidar numa ótica tua humana, falando assim, não, eu estou enfrentando isso, e desesperado, triste, angustiado, e você se sente muito inferior ao tamanho dessa situação, ou você pode olhar pela ótica de Deus. Imagine o pico do Everest, o monte do Everest. Se você está na base, ele é imenso, são quilômetros. Não sei exatamente a altura do monte do Everest, mas ele é gigante. Levam-se dias, semanas para chegar lá em cima, no pico. Mas se fosse de um helicóptero, você olha, ele está lá embaixo. As suas guerras e o que você tem enfrentado, tudo é uma questão de perspectiva. Sobre qual perspectiva você tem olhado? Se você olhar na tua visão humana pessoal, é desesperador. Mas se você olha com a ótica de Deus, pela ótica de Deus, como Davi olhou Golias, a tua mente ela quer te deixar desesperado. Mas quando Davi olhou Golias, ele falou: eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Porque a ótica de Davi contra os gigantes e os exércitos inimigos não era da força dele pessoal. Ele conseguia enxergar através do olhar do Senhor. Então você pode estar passando por uma situação aflitiva, mas se você olhar com a ótica de Jesus, ele é muito superior. Ele é o helicóptero, ele é a visão de cima, ele é o satélite. Ele te faz ter a real dimensão do teu problema. Agora, se você olha de baixo, você superdimensiona, e não é nenhuma coisa pejorativa assim que eu estou dizendo, você realmente enxerga algo muito difícil. Então, existem muitas guerras que você está enfrentando, porque isso é proporcional ao grande que virá. A revelação, as coisas grandes que você vai viver, o que vai acontecer, vem muitas vezes com lutas proporcionais, externas, mas internas também, no nosso emocional. Muitas lutas de alma, elas são proporcionais às coisas que nós vamos viver maravilhosas no futuro. Como Jó, que Deus tinha o dobro para ele. Ele passou por aquela situação de alma externamente também, tantas dificuldades, mas aquilo era proporcional, por isso, né, que para cada dia de desonra, dupla honra, para vou mudar a tua sorte, eu vou te dar o dobro, porque é exatamente proporcional, mas a nossa alma, ela interpreta muito mal as angústias permitidas pelo Espírito. A nossa mente interpreta muito mal as aflições, as dificuldades que vêm com a permissão de Deus para nos levar a algo maior. E nós queremos o quê? Como Paulo, nos livrar. Ah, 3 vezes orei para que tirasse logo de mim. Mas quando ele entendeu isso que eu estou te falando, ele falou: opa, agora eu tenho prazer na injúria, na perseguição, no sofrimento, nas aflições, nas dificuldades, porque quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, essa angústia, essas lutas externas, elas anunciam o novo. Elas anunciam literalmente um romper, algo novo que vai chegar na tua vida. Então, o que, que é necessário? Porque enquanto Paulo resistiu àquele espinho, ele sofreu, mas a hora que ele aceitou aquilo, a graça veio, ele entendeu, isso tem algo bom. Então, tudo é aceitação. Jesus aceitou, né? Ah, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. O que, que é isso? Aceitação? Resistência? Você resiste. Peraí, o que esse sofrimento está querendo me ensinar? O que essa angústia que eu estou sentindo está querendo me trazer? Tá, agora eu estou com essa enfermidade. O que isso aqui quer falar comigo se a maioria das enfermidades é um reflexo do meu emocional? O que tem no meu emocional? O que esse acidente, o que essa perda está querendo mostrar? Porque você não quer mudar, você quer que as coisas mudem, mas você não quer mudar. Mas às vezes as coisas pioram para mostrar que quem tem que mudar é a sua arrogância, é a sua falsa humildade, é o seu jeito duro de tratar as pessoas, incrédulo de ser. Porque a gente quer que tudo externamente mude. Pode ver, como ganhar mais dinheiro, como não sei o quê, todo mundo quer saber disso, mas ninguém quer saber como se transformar. Como que eu
deixo de ser arrogante? Como que eu mudo meu ego? Como que eu me conecto ao meu eu verdadeiro ligado a Deus? Isso ninguém quer saber. E o futuro, né? Então, essas angústias, essas situações, elas vêm para anunciar que algo grande vai chegar. Então, eu estou falando de futuro. E uma coisa sobre o futuro que eu quero te dizer nessa quinta-feira, pessoal, eu não consigo ver o chat aqui do YouTube, mas coloca aí no chat o que está fazendo sentido para você. Coloca a palavra, a frase que eu falei até agora que fez sentido para você. Coloca aquilo que edificou teu coração. Se quiser fazer também teu pedido de oração, no final a gente faz uma oração por todo mundo. Então, o que eu falei até agora? Que existem angústias que elas são geradas por Deus dentro de nós. Que existem aflições externas que são geradas por Deus e que tudo isso anuncia uma glória, um romper, uma ressurreição, algo novo. E que muitas vezes, e que isso não é pecado, nem demônio. Ah, é um mal que estão fazendo contra mim, é inveja. E que nós queremos logo nos libertar disso, nós queremos logo que isso saia, nós queremos logo que. Que nem Paulo, ele falou: ó, se possível, já tire isso aqui de mim. E 3 vezes eu orei para que saísse de mim. Aí Paulo falou: não, 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 peraí, não quero que tire esse espinho, não. Eu entendi que isso aqui é bom. Então, porque muitas vezes eu quero me libertar do que Deus está gerando dentro de mim e que tem um propósito bom. Porque o sofrimento aperfeiçoa, queridos. Porque a dor nos ensina. A maioria das pessoas, elas só vivem uma verdadeira libertação e evolução na sua vida com Deus pelo sofrimento. E aí você vai ter vários casos, Davi, Jó, é, José, Jacó, vários casos. Agora, falando sobre o futuro, por que que tudo isso acontece? E pode ser que essa etapa, ela dure anos na tua vida, ou meses. Ah, essa amargura, essa angústia. Paulo, a gente começou lendo aqui, né? Sinto prazer nas angústias, tristezas. Eu não sei qual período vai durar, mas eu vou te falar uma coisa quanto ao teu futuro. Como saber o meu futuro? Como é que Deus me anuncia o meu futuro? Então, a primeira coisa com relação ao teu futuro é: Deus não queima etapas com relação à sua evolução e ao seu desenvolvimento para viver o que ele tem para você no futuro. Eu vou repetir isso. Deus não queima etapas, ele não vai acelerar processos dolorosos, mas que estão desenvolvendo você e te preparando para viver o que Deus tem para você no futuro. Deus não queima etapas. Deus não é que nem a gente faz com o nosso filho, que queima etapa, não, paga ali, ó, para liberar tal coisa para o meu filho. Não. A gente quer livrar o nosso filho do exército. Deus não. Porque ele sabe nos processos o que isso vai construir de estrutura em nós. Então, esses períodos de angústia, sofrimento, aflições, más notícias, porque entre aspas, não tem má notícia, tem o que tudo coopera para o teu bem. Mas Deus não vai queimar etapas na tua evolução, na tua formação. E se você resistir ao processo, o que você vai gerar? Mais dor, mais sofrimento. O que nós temos que fazer então? Nos submeter. Guarda, eu vou pregar sobre isso no domingo agora, dia 24 de dezembro, às 10 da manhã, você não pode perder. Rendição, a palavra rendição. O que você tem que fazer? Sabe quando vem um policial? Mão para cima, se rende. E você, opa, né? Se render. Então, o que você tem que fazer esse processo, ao que Deus está querendo te ensinar nesse processo? Eu vou falar disso domingo, você não pode perder por nada. Rendição. Se render. Se render de verdade. Você não pode perder esse entendimento. Se submeta ao processo. Se renda ao processo. Por quê?
uma segunda coisa com relação ao teu futuro. As dores do processo, os sofrimentos do tempo, os sofrimentos e o tempo do processo constroem as bases para aquilo que você vai viver no futuro. Porque se não for construído com as dores e o tempo do processo, o que lá na frente Deus tem preparado, eu não suporto. Ou porque é muita glória, ou porque eu não vou dar conta. Então, é no processo que toda essa musculatura, essa base e as dores do processo e o tempo constroem as bases para me sustentar na honra, porque existe uma honra preparada para você, existe uma glória dobrada preparada para você. Então eu falei que Deus não queima etapa, que as dores do processo estão construindo as bases que vão te dar suporte para o tempo da promessa. E terceiro, muito importante que eu vou te falar agora, Deus, ele te dá o futuro em pequenas partes, ele te dá lampejos do futuro. Ele não te entrega tudo de uma vez. Ele vai te mostrar um cachinho de uva da terra prometida que nem ele fez com Caleb e Josué, mas ele não vai te mostrar a terra inteira. Então Deus nos dá o futuro em pequenas partes. É uma peça do quebra-cabeça aqui, é uma pessoa aqui, é um estudo ali, é um curso lá, é uma conexão aqui, é uma perda lá, faz parte, outra aqui. Aí ele desconstrói algo que você era, não faz sentido nenhum no processo, mas lá na frente ele vai juntar todas essas peças para formar o quebra-cabeça da sua promessa, do que ele tem preparado para você. Então fique atento. Porque às vezes o que você está vivendo hoje, as perdas, os ganhos, o que você está trabalhando, não faz sentido nenhum, mas Deus me colocou aqui, eu estou vivendo tal coisa, não faz sentido hoje. Mas lá na frente, todas essas peças juntas, elas vão formar o grande quebra-cabeça de um plano de graça, de um plano amoroso, de um plano maravilhoso, de um plano incrível que esse Deus poderoso preparou para a tua vida. Vamos orar. Senhor, por cada mensagem colocada aqui no chat neste culto de quinta-feira, por cada pedido de oração, eu oro e clamo nesse momento, Paizinho. Espírito Santo, toca em todos os órgãos do corpo, toca no emocional. Eu não quero que o Senhor me livre do que eu tenho que enfrentar, gerado por Ti, porque aquele espinho na carne era isso, para produzir a Tua glória em nós. Não precisa livrar mesmo, só nos dá graça, Pai. Graça. Em nome de Jesus, está chegando o Natal. Eu quero declarar um Natal maravilhoso, a bênção da família. Nos ajuda, Pai, a lidar com as angústias da alma produzidas por Ti. Nos faz entender que no processo o Senhor está trabalhando os nossos alicerces, na espera. Nos faz entender, Pai, que o Senhor nos dá o futuro em pequenos lampejos, conta-gotas, pecinhas incompreensíveis, sem sentido, mas que é aquilo que o Senhor vai usar para construir o que o Senhor tem para nós no futuro. E ouça isso, meu amado. O que Deus tem para você e que vai chegar no teu futuro e o que Deus tem preparado vai vir sem nenhum tipo de confusão e com toda clareza. O que Deus tem preparado para você, escuta bem isso. O que Deus tem preparado para você vai chegar com clareza e não com confusão. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo agora, 24 de dezembro, às 10 da manhã, estou aqui com vocês no culto online. Não perca aqui no canal Bispo Lê. E eu vou falar sobre rendição. Vai ser uma das mensagens mais importantes da tua vida. Fique com Deus. Deus abençoe.